Oi, oi, meu nome é Euler Rodrigues e hoje nós finalizamos esse assunto de funções orgânicas oxigenadas. Tá? Então, no último vídeo a gente viu três dessas funções oxigenadas, né? A gente viu os álcoois, a gente viu os fenóis e a gente viu os éteres, tá certo? E aí agora a gente vai finalizar esse assunto de funções orgânicas oxigenadas. A gente vai ver então os aldeídos, acetonas, os ácidos carboxílicos e os derivados desses ácidos carboxílicos, tá certo? Então vamos lá começar. Primeiro de tudo a gente vai ver os aldeídos, tá certo? Então a definição de aldeído, o que é? São os compostos que possuem o grupo funcional C-O ligado a H. A gente vai chamar esse grupo funcional aqui, tá? É uma carbonila que ela está ligada a esse hidrogênio. Prestem atenção que essa carbonila, que no caso é a C-O, tanto ligada no hidrogênio, dá para a gente entender que essa carbonila ela se encontra na extremidade da nossa cadeia carbônica, tá certo? Então, os aldeídos vão ser aquela carbonila que estão em carbono primário, que vão estar na extremidade das nossas cadeias carbônicas. A gente vai ver já já outro exemplo, além desses dois aqui, mas olha só. Aqui a gente tem o aldeído fórmico, tá? Ou formaldeído. No caso, na verdade, a nomenclatura da IUPAC dele é metanal, mas ele é o formol, é o conhecido formol, que ele é utilizado em salões, ele é utilizado na conservação de peças de cadáveres, tá certo? É o formol. E esse aqui é o aldeído acétil, que é utilizado na indústria como um dos reagentes para poder a gente produzir ácido acético, que a gente vai ver já já o que é o ácido acético, tá certo? Então, o grupo funcional desses aldeídos, eles também podem ser representados como a ligação CHO, tá certo? Só para poder representar aqui, o carbono está ligado a hidrogênio, mas ele está fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, tá certo? Então, carbonila ligada a hidrogênio, a gente vai ter aldeído. E esse grupo funcional ele vai aparecer na extremidade das nossas cadeias carbônicas, tá certo? Então, olha só um exemplo de aldeído, além daqueles dois que eu já mostrei, além do metanal e do etanal. Olha só, o que acontece? A gente vai ver a carbonila, olha só, carbono e oxigênio, carbono, né, com dupla ligação a oxigênio ligado a hidrogênio. Então, mais uma vez, repetindo, esse grupo funcional aqui vai aparecer na extremidade das nossas cadeias carbônicas. Tá ligado a hidrogênio. Esse carbono aqui do aldeído, da carbonila, ele vai ser primário, tá, no aldeído. Como é que a gente vai dar a nomenclatura desses aldeídos? Aí a gente vai usar a terminação AL, terminação AL, de aldeído mesmo. E é bem simples, o que é que a gente vai fazer? Então, nessa cadeia aqui, a gente vai identificar a nossa cadeia principal, né? Bem simples a gente identificar a nossa cadeia principal aqui. Tá aqui ela, né? E aí a gente vê duas ramificações metil, tá? E aí para poder a gente enumerar essa cadeia, a gente vai começar com o carbono da carbonila. Então, carbono 1 nos aldeídos sempre vai ser o carbono da carbonila, tá certo? Então, esse aqui vai ser o carbono 1. Não tem nem para onde correr. 1, 2, 3, 4, 5. E aí a gente dá a nomenclatura da nossa cadeia. Olha só, tem duas ramificações metil no carbono 4. Então, a gente vai colocar 4, 4 de metil. Pente, só tem ligações simples. A gente vai colocar infixo AN para ligações saturadas. E aí a gente termina com AL. Então, a gente vai ter o 4, 4 de metil pentanal, tá certo? Então, é assim que a gente faz a nomenclatura de aldeídos. Muito simples, tá certo? Muito simples mesmo. Então, basicamente isso, o aldeído, tá certo? Bem, agora acetonas. As acetonas elas são muito conhecidas, né, pela gente. Um uso prático, um exemplo muito que vem logo à nossa cabeça quando a gente fala de cetona é a própria acetona, tá certo? A acetona é a propanona. E eu estou falando da acetona mesmo para a gente tirar esmalte das unhas, tá certo? Então, essa aqui é a propanona que a gente vai conhecer como acetona, né, no nosso dia a dia. Então, olha só, acetonas também são utilizadas em perfumes, tá certo? Geralmente elas têm aquele cheiro meio... aquele cheiro de acetona mesmo. Os perfumes, de vez em quando, tem aquele cheiro muito forte.
é o cheiro da acetona. Então, o que são essas cetonas? São compostos que possuem fórmula geral. Então, essa fórmula geral aqui. Então, a carbonila está inserida dentro da nossa cadeia carbônica. Preste atenção que a diferença da acetona para o aldeído é que a carbonila no aldeído vai estar na extremidade da cadeia carbônica. Na acetona, ela está inserida no meio da nossa cadeia carbônica. Então, olha só, a gente vai ter um carbono secundário, tá? Na acetona. Então, a gente tem esse carbono aqui, que já está fazendo uma dupla ligação com oxigênio. E esse carbono aqui é secundário porque ele tem que estar entre dois outros carbonos, tá certo? Uma observação, o grupo funcional também pode ser representado como ligação, CO, ligação. Tá? Para poder representar, para dizer que o carbono está fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, mas que ele está ligado a dois outros carbonos. Então é assim que a gente vai identificar as nossas cetonas na cadeia, tá certo? E como é que a gente vai fazer a nomenclatura dessas cetonas? Então olha só. O aldeído a gente usava AL no final. Agora aqui na cetona a gente vai utilizar a terminação ONA. Então a gente vai fazer o mesmo processo. Nós vamos identificar a nossa cadeia principal. Olha só ela. Identificamos a nossa cadeia principal. Muito importante lembrar que a cadeia principal tem que abranger a nossa função orgânica, tá certo? Tem que abranger a função orgânica. Não adianta de nada eu colocar a cadeia principal sem colocar a minha função orgânica, que no caso aqui é a acetona. Então vamos lá, como é que a gente vai enumerar essa cadeia? Se a gente começar aqui pela direita, a gente vai colocar 1, 2. No carbono 2 a gente vai estar chegando na nossa função orgânica. Se a gente começar pela esquerda, a nossa função orgânica só vai estar no carbono 4. Então, o que a gente vai dar preferência? A gente vai dar preferência para a enumeração em que a função orgânica está nos carbonos de menor número. Então, o que isso quer dizer? Que a gente vai começar a enumeração pela direita aqui, tá? Então, a gente começa a enumeração pela extremidade mais próxima da função orgânica, tá certo? Então, aqui fazendo 1, 2, 3, 4, 5, em que a função orgânica está no carbono 2. Então, como é que a gente vai dar o nome dessa cadeia aqui? A gente faz a nomenclatura normal, começando pela ramificação, né? Então, a gente vai identificar a nossa ramificação, 4-metil. A gente já coloca o prefixo que está correspondendo à quantidade de carbonos dentro da nossa cadeia principal. Utilizamos o infixo AN para representar apenas ligações simples. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai identificar o número do carbono em que está a nossa função orgânica. Então, a gente vai colocar 4-metil, pent, AN, coloca hífenzinho, coloca o número do carbono em que está a minha função orgânica e a gente finaliza com a terminação das cetonas, que é a terminação ONA, tá certo? Só um detalhezinho que eu queria mostrar para vocês aqui nessa cadeia da propanona é que é o seguinte, se a gente for dar a nomenclatura oficial dela, olha só o que a gente vai fazer. Tanto faz, né, a enumeração tanto da direita quanto da esquerda aqui, vou fazer pela direita, 1, 2, 3. Quando eu vou dar a nomenclatura dela, eu vou colocar propan, né, 2, ona. Este é o nome oficial da propanona. Mas olha só, não faz diferença eu chamar ela de propanona porque é o seguinte, porque não tem outro carbono em que eu coloque o meu grupo funcional dentro da propanona, tá certo? Se eu colocar a dupla O, a ligação dupla O, no carbono 1, no carbono 3, eu vou estar colocando a dupla O na extremidade. Se eu coloco dupla O na extremidade, eu não estou formando cetona, eu estou formando aldeído. Então, não faz diferença eu chamar de propa 2-ona ou de propanona. Esses dois nomes são aceitos, tá certo? Então, agora a gente chegou aqui nos ácidos carboxílicos. Então, o que são esses ácidos carboxílicos? São compostos orgânicos com um ou mais grupos, e esse grupo aqui vai ser chamado de carboxila, tá certo? Então, é radical livre, né? Aqui a gente vai ter um radical que pode ser alquila, pode ser arila. Aí a gente vai ter carbono com ligação dupla ao oxigênio, mas ele também está ligado a uma hidroxila. Então, olha só, a gente tem uma carbonila ligada a uma hidroxila. Daí, a gente tem o nome carboxila, tá certo? Carbonila ligada a hidroxila, carboxila. Esse grupo funcional carboxila,
representa o estado mais oxidado do carbono na cadeia. Então, quando a gente tem hidrocarboneto e a gente expõe esse hidrocarboneto ao oxigênio, a gente vai estar oxidando, né, ele. E aí a gente vai ter primeiramente a formação de álcool, né? Na primeira oxidação de um hidrocarboneto, a gente vai ter a formação de álcool. Depois disso, se a gente oxidar esse álcool, a gente vai ter a formação de aldeído. E oxidando esse aldeído, a gente vai ter a formação de ácido carboxílico. E aí, muito importante eu mencionar que esse grupo funcional aqui de ácido carboxílico vai aparecer, esse grupo funcional carboxila, ele vai aparecer nas extremidades das nossas cadeias. E o motivo é bem claro, né? Olha só, esse carbono aqui já está fazendo 1, 2, 3 ligações, só resta agora ele fazer mais uma ligação, tá certo? Então ele pode ser, no máximo, secundário. No máximo ele só pode ser primário, né? Ele só pode estar ligado a um carbono. No máximo. É importante mencionar também que o grupo funcional também pode ser representado como ligação COOH. Então, de forma geral, se aparecer esse COOH, preste atenção que é ácido carboxílico, tá certo? Então, olha só, a gente vai poder classificar os nossos ácidos carboxílicos. Veja só. Nesse primeiro exemplo aqui a gente está vendo, né, o grupo funcional carboxila, então a gente tem carbonila ligada à hidroxila, e aí a gente vê que essa cadeia aqui é uma cadeia aberta, né? Então a gente vai chamar isso aqui vai ser, no caso, categorizado como ácido carboxílico do tipo alifático. E aqui a gente vê a carboxila, o grupo funcional carboxila, ligado a um anel aromático. Então a gente vai chamar isso aqui de um ácido carboxílico do tipo aromático, tá certo? E além da classificação em alifático ou aromático, a gente pode classificar também eles em monoácidos ou diácidos, dependendo da quantidade de carboxilas que a gente vai encontrar. E aí ele também pode ser mais do que um diácido, tá certo? Mas é um pouco menos comum de a gente encontrar. Então, olha só, além da classificação em alifático e aromático, a gente pode ter um monoácido ou um diácido, dependendo da quantidade de grupos funcionais que a gente encontrar. Então aqui a gente só tem um grupo carboxila, enquanto aqui a gente tem 2 grupos carboxilas. E então, como é que a gente vai dar o nome para os nossos ácidos carboxílicos? Mesmo processo de todos os grupos funcionais que a gente viu até agora, a gente vai primeiro identificar a nossa cadeia principal, lembrando que a nossa cadeia principal tem que conter o grupo funcional e tem que conter a maior quantidade de carbonos possível. Então vamos ver, se a gente for para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, enquanto se a gente for para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a gente vai selecionar essa cadeia principal aqui, tá certo? Olha só. E a gente enumera a partir do carbono que faz parte do grupo funcional, né? Que ele vai ser, no caso, o carbono mais importante. Então a gente vai fazer essa enumeração aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí a gente vai começar a dar o nome da nossa cadeia. Então a gente vai identificar a nossa ramificação. Se você prestar atenção, essa ramificação no carbono 4 é um isopropil, né? Isopropil, 4 isopropil. A gente vai dar o prefixo correspondente à quantidade do número de carbonos, vai ser no caso ept, né, que de 7 carbonos. A gente vai colocar o infixo correspondente ao tipo de ligações que estão ocorrendo, só tem ligações saturadas, ligações simples, a gente vai utilizar o infixo AN, e aí a gente termina com a terminação oico. Então, 4-isopropil heptanoico. Só um detalhe que eu esqueci de mencionar, a gente sempre começa a nomenclatura de ácidos carboxílicos com a palavrinha ácido, tá certo? Então, por favor, não esqueça que nem eu fiz. É ácido 4-isopropil heptanoico, tá certo? Tem que começar com a palavrinha ácido, tá certo? E aí, alguns ácidos carboxílicos possuem nomes usuais. O ácido metanoico ele pode ser chamado de ácido fórmico, que algumas formigas realmente têm esse ácido fórmico, né? Daí a gente tem esse nome, que é geralmente aquele ácido que vai causar coceira, vai causar uma inflamaçãozinha se essa formiga picar a gente. Tem também um ácido etanóico, que ele é conhecido também como ácido acético. O ácido acético é o que dá o gosto amargo do vinagre, tá? Por isso daí ele é chamado de ácido acético.
E a gente também tem o exemplo do ácido butanóico, que ele também pode ser chamado de ácido butírico, que ele dá aquela aparência do queijo, uma aparência assim de manteiga, né? Na verdade, por isso que ele é chamado assim também de butírico, por causa do inglês butter, tá? Então, olha só, nós já finalizamos, nós já vimos todas as funções oxigenadas, né? Olha só, então, como eu disse lá no começo do último vídeo, que algumas questões de vestibular vão trazer para vocês a simples tarefa de vocês identificarem qual é a função orgânica ali. E eles vão dar uma cadeia ali bem bonitinha, você só vai dizer é éter, é álcool, é ácido carboxílico. Você só vai marcar essa opção, às vezes você não precisa nem quebrar muita cabeça. Então essas questões são justamente as questões que vocês não podem perder. Então olha só, tem essa molécula gigante aqui, e aí vamos identificar quais são as funções, né? Eu não vou nem circular porque já está bem destacado, né, o oxigênio aí. Mas olha só. Vamos lá. Vamos começar aqui pela esquerda. Vamos só ver aqui. Aqui a gente tem hidroxila ligada a carbono saturado. Do mesmo jeito aqui, hidroxila ligada a carbono saturado, hidroxila ligada a carbono saturado, hidroxila ligada a carbono saturado. Então aqui a gente tem a função álcool. Hidroxila ligada a carbono saturado, a gente tem a função álcool. Bem aqui, olha só, a gente tem um oxigênio como heteroátomo entre dois carbonos, tá? Então aqui a gente vai ter um éter. Inclusive é um éter cíclico, né? Porque ele está dentro de um anel. Então, olha só, aqui nessa outra função a gente tem hidroxila ligada a anel aromático. Hidroxila ligada a anel aromático, tá bom? Hidroxila ligada a anel aromático a gente vai chamar de fenol. Então, essa função aqui é o fenol. Olha aqui, aqui também, né? Olha só, carbonila no meio da nossa cadeia carbônica. Carbonila, em que o carbono da carbonila está entre dois outros carbonos. Do mesmo jeito aqui, a gente vai ter a função orgânica cetona. Bem aqui, a gente já vai ter carbonila na extremidade da nossa cadeia. Então, a carbonila tem o C-O, né? Aqui na extremidade da cadeia. Está ligado a hidrogênio, está na extremidade da cadeia. Então, a gente tem a função orgânica aldeído. E aqui a gente tem C-O ligado a hidroxila. Então, aqui a gente tem o grupo funcional carboxila. E carboxila lembra ácido carboxílico. Belezinha? E para a gente finalizar, a gente tem alguns derivados de ácidos carboxílicos que são muito importantes de a gente mencionar. Então, olha só. Primeiro de tudo, a gente tem os sais orgânicos. Então, o que acontece? Ácido carboxílico, a gente já vê que é um ácido, né? E como os ácidos inorgânicos, eles também podem sofrer reações de neutralização. Quando a gente tem uma reação de neutralização, a gente vai reagir um ácido com uma base para poder formar um sal e água, tá certo? Essa é a reação de neutralização. Então, olha só, se a gente tem um ácido carboxílico e a gente vai reagir ele com a base, a gente vai formar então um sal orgânico, já que ele é derivado de uma cadeia orgânica. A gente também tem a formação de água. Então, esse sal orgânico, ele é um derivado do ácido carboxílico, tá certo? Aqui no caso é o acetato de sódio, que ele também pode ser chamado de etanoato de sódio, tá? Esse acetato vai ser um nome usual para esse íon. Outro derivado de ácido carboxílico são os anidridos, tá? Os anidridos eles vão ser estruturas formadas por desidratação. E a desidratação é a eliminação de água. Geralmente essa reação ela vai ocorrer com a presença de calor, tá certo? Então, quando a gente tem calor, a gente vai tirar uma molécula de água. E aí, quando a gente tem duas moléculas assim de ácido acético, aqui no exemplo, a gente vai tirar uma molécula de água e aí esse oxigênio ele vai se estabilizar pegando o elétron que sobrou daqui, né? Quando ele faz isso, ele vai criar essa formação aqui que vai ser o anidrido, tá certo? O anidrido ele vai ter essa conformação aqui. A gente vai poder ter um anidrido acético. A gente tem também o anidrido acético propiônico. Tem outro tipo de anidrido também, só que eles não são muito,
eles não são muito utilizados assim, em questões, a gente não vê muito eles em questões de vestibular mesmo, não são tão importantes assim para a gente agora. Outro derivado de ácido carboxílico, então, vão ser os cloretos de ácidos carboxílicos. E aí, quando a gente substitui a hidroxila da carboxila por cloro, a gente vai ter a formação desse cloreto, tá? E aí eles não são puramente funções oxigenadas. E já que eles têm os cloretos, já que a gente tem um átomo de cloro, né? Eles vão ser um meio termo entre um haleto orgânico e uma função oxigenada, tá certo? Então a gente vai ter a formação desses cloretos de ácidos carboxílicos. Alguns exemplos aqui, o cloreto de butanoíla e o cloreto de benzoíla. É bem simples de entender a nomenclatura dele, né? Então, cloreto, né, de butanoíla, 1, 2, 3, 4, tem 4 carbonos, a gente vai ter a butanoíla. E o cloreto de benzoíla, né, a gente vai ter um radical benzil aqui, a gente vai chamar de benzoíla. E aí eu deixei esse derivado por último, porque eu vou me arriscar a dizer que o éster é o derivado de ácido carboxílico, talvez o mais importante para a gente aqui no mundo do vestibular. Porque eles aparecem bastante. Eles vão aparecer com reações de esterificação, eles vão pedir, uma vez ou outra, eles vão pedir uma nomenclatura de éster, eles vão pedir para você identificar o éster dentro da cadeia carbônica. Então é muito importante a gente saber dele agora. Então o que é que são esses ésteres? Eles são compostos formados pela substituição do hidrogênio na hidroxila do ácido carboxílico por um radical alquila ou arila. Então, como é que essa substituição ocorre? Essa substituição vai ocorrer pela reação do ácido carboxílico com o álcool. Tá? Quando a gente faz essa reação, a gente vai ter a retirada de uma molécula de água, tá bom? Daqui dessa reação. Quando a gente tira essa água, o oxigênio ele vai se estabilizar fazendo a ligação com o carbono do álcool. Tá certo? Quando a gente tem essa ligação, a gente vai ter a formação de um éster. Então, basicamente, quando você olhar para a sua cadeia carbônica e ver que existe C-O ligado a oxigênio, e esse oxigênio está ligado a outro carbono, você vai ver, então, um éster, tá certo? Então, diferente do ácido carboxílico, que no ácido carboxílico a gente vai ter C-O ligada a hidroxila, ligada a OH. No éster a gente vai ter C-O e esse oxigênio está ligado a outro carbono, tá certo? E aí esses ésteres eles são muito importantes na indústria porque a indústria usa muito esses ésteres para poder fazer sabores e aromas artificiais, então eles são flavorizantes, principalmente. Outro uso muito importante dos ésteres são os tecidos, né? Então, quando a gente vê que uma blusa, que uma peça de roupa é de poliéster, a gente está vendo esse composto químico no nosso dia a dia. Como é que a gente vai dar o nome desse éster? A gente vai olhar para a nossa cadeia, a gente vai identificar qual é a parte da cadeia que é derivada do ácido e qual é a parte da cadeia que é o substituinte, ou seja, que é derivada do álcool, né, que reagiu com o ácido carboxílico para poder formar esse éster. Então, se vocês prestarem atenção nesse exemplo aqui, a gente vai ver que essa cadeia aqui é derivada do ácido. Então, quantos carbonos tem nessa cadeia aqui? A gente vai ter 1, 2, 3. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa cadeia seguida do sufixo ato. Então, a gente vai colocar propanoato, tá certo? Propanoato e aí a gente vai colocar o nome do substituinte. O substituinte aqui tem 1, 2, 3, 4 carbonos, então a gente vai chamar ele aqui de propanoato de butila, tá certo? E aí a gente vai ter o nome desse éster. Muito legal a gente lembrar da nomenclatura dos ésteres, porque de vez em quando cai sim numa questão de vestibular. Então a gente finaliza aqui esse conteúdo de funções oxigenadas, tá certo? Muito obrigado. E aí eu vou tentar postar um vídeo resolvendo algumas questões de funções oxigenadas. Geralmente, como eu disse para vocês, as questões de função oxigenada é só para poder identificar a função. Então é só tacar o olho, identificar
que função aquele oxigênio ali faz parte dentro da cadeia, mas algumas questões têm uma pegada diferente, então vou tentar fazer um vídeo resolvendo algumas questões, mas por enquanto é só isso e muito obrigado.